Então, boa noite. Aqui estamos, mais um dia, mais uma segunda-feira nesse encontro com Jesus. Abrigado sobre esse teto amigo dessa casa que nos recebe assim com tanto carinho, Centro Espírita Irmão Samaritano. E o nosso tema de hoje, da nossa roda de conversa, é paixão e egoísmo. Nossa, vamos falar sobre dois temas assim que estão aí pelo mundo, campeando aí e nos deixando assim tontos, confusos, porque a chaga da humanidade é o egoísmo, gente. Os espíritos nos dizem que a chaga da humanidade, o maior mal é o egoísmo. Nós somos egoístas? Quem é egoísta aqui? Vamos lá. Quem é egoísta? Muito bem, Marcos. Todos somos? Eu acho que todos nós temos um pouquinho. E por quê? Uns mais, outros menos. Oi? Mesmo sabendo que a gente já tem conhecimento que não é bom, né? Mas mesmo assim a gente ainda... Por quê, hein? Porque a gente ainda é um ser humano imperfeito, né? A gente ainda está nessa caminhada da perfeição, nessa busca. Então a gente ainda é muito imperfeito. Então o ser humano ainda está muito voltado para o egoísmo. Mas a gente vai caminhar para o bem, caminhar para o amor, caminhar para o desprendimento e para a fraternidade. A gente vai caminhar para lá. Todo mundo acredita nisso? Todo mundo acredita que a gente vai chegar na luz, vai chegar nessa fraternidade universal? Acredita, Camila? A passos lentos, devagar. Estamos aqui para isso, Sim. em busca disso. Por que a gente encarnou? Exatamente para isso. Para encontrar esse caminho de luz, para conseguir chegar nessa perfeição. A gente está aqui para evoluir. Nesse aprendizado permanente, a gente está aqui para evoluir e a gente vai chegar lá. Vamos sempre lembrar de uma coisa que eu bato sempre para mim, para que eu não esqueça jamais, daquela fala de Jesus. Vós sois deuses. Foi Jesus que falou isso para a gente. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Então, assim, a gente acredita em Jesus e a gente tem que se esforçar, batalhar para chegar nessa luz, né? Porque a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. É muito bom a gente ser otimista nesse sentido e trabalhar para isso. E quando isso acontecer, a gente vai ser muito feliz, não vai, gente? Quando a gente conseguir ter esse amor universal, amar sem egoísmo, a gente vai ser muito feliz. E a gente vai contribuir para um mundo melhor. Que também essa é a nossa função, enquanto aqui encarnados. Contribuir para um mundo melhor. Deus espera isso de nós, porque nós somos co-criadores. A gente nunca esqueça disso. Então vamos batalhar para que a gente seja melhor e faça um mundo melhor. E aí vamos entrar no nosso tema, para a gente conversar, para a gente refletir, sair daqui com a cabeça mexida, muito mexida, para que a gente possa fazer melhor mais à frente. Eu acho esse... Isso. Importa que a gente se transforme, não importa o outro, e não importa a religião que você esteja, importa que você faça a sua reforma íntima. Esse é o objetivo essencial do Espiritismo. Seguir tal canal, tem um seguir hoje. Não é ter mais seguir. É você cuidar de você, é você se olhar e cuidar de você. O que você está fazendo para você se melhorar? E como, né? A gente está sempre dando uma escorregada na casca de banana, mas aí tudo bem, a gente já tem a consciência de que, né? Não é? A gente já tem a consciência de que a gente pode até escorregar, mas a gente, puxa, não devia ter feito, mas já fiz. Tudo bem, levanta e recomeça. O objetivo é esse mesmo, é trazer a consciência.
A gente vai errar. Vai. A gente é humano, né? Mas é legal prestar atenção no erro e não na característica. Não é? Que bom que a gente já percebe que a gente errou. A gente já se dá conta, porque tem muita gente que ainda nem se dá conta disso. Erra, continua errando e não tá nem se dá conta. Mas nem você seguir um caminho errado, tudo mais. O problema é você nem saber. Nem saber, nem se dá conta. Isso aí é difícil. Recalcular a rota. Se você Recalcular a rota. errou ali de uma forma, Não recalcula. alguém até vai mandar você. Vai em frente, é verdade, Rodrigo. Tem uma frase assim que as pessoas falam, eu acho assim, meio que fora do contexto, meio não, bastante fora de contexto. Né? Eu já escutei pessoas dizendo assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? Não era pequena, não era. A minha geração não ouviu essa frase ainda aqui. Aí são coisas que vai reverberando, né? E se você se apegar a essas coisas que não vai... Esses jargões assim, né? Que isso, gente? Tudo, a gente pode mudar a cada dia. Tudo. Vai mudar, mudar de opinião. Sim. Mudar, avançar, crescer. De preferência para melhor. Com certeza. É como é que é? A Gabriela, né? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou ficar assim para sempre? Pelo amor de Deus, aí não, né? Tudo muda, tudo se renova todos os dias. Aí vamos falar sobre paixões. Paixões rapidinho, são só dois itens para a gente só ter uma ideia do que está aqui no Livro dos Espíritos. Depois a gente vai passar para o egoísmo propriamente dito. Então vamos lá, Bira. Ó, é a pergunta 907. Nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, hein, gente? Tudo que a gente está falando hoje, essas perguntas todas, estão lá no Livro dos Espíritos, que é muito bom para a gente estudar, de preferência em conjunto. E a gente está estudando aqui às 6 horas da tarde, a gente está estudando, né, Tereza? Hoje Tereza e Elaine vieram. É muito legal, quem puder chegar às 6 horas para estudar com a gente. O Livro dos Espíritos é uma reflexão, assim, diferente. Quando a gente está em conjunto, é diferente. 6 horas. É porque você traz as meninas, aí fica mais difícil. Toda segunda às 18 horas. Então, vamos lá. Ó. A pergunta 907 do Livro dos Espíritos fala assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, paixão é uma coisa ruim, mas a paixão está na natureza. E é uma coisa ruim. Será que é? Não, né, Camila? O que vocês acham? Sim ou não? Paixão. Mas não estou falando só da paixão amorosa, não. Paixão por tudo, exagero por tudo. Vamos ver a resposta do livro do que os Espíritos nos deram? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Humano é humano. A gente está falando aqui das coisas que são inerentes à humanidade, ao ser humano. E a paixão, ela é inerente à humanidade. Olha só a resposta do Livro dos Espíritos. Ó, não. Não é mal. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, olha só, é importante a paixão. A paixão te dá garra, te dá força para você construir coisas, né? Problema? Dumont, por exemplo. Oi? Santos Dumont, esses grandes inventores, sábios que fazem coisa, paixão, porque enquanto eles não descobrissem o resultado daquilo, eles não paravam. Então, assim, é bom para a evolução da humanidade, é bom. O problema é o abuso, né? O abuso que delas se faz é que causa o mal. Exatamente. Se você excede, se você abusa, não vai ser legal, não vai ser bom. Tanto que você deu esse exemplo de Santos Dumont, ele inventou e depois ele se suicidou porque fizeram mau uso da invenção dele. Olha só, era usado na guerra e ele não
também não precisava se suicidar, mas se suicidou. E aí olha o que o excesso da paixão faz. Então, assim, controlar a paixão é um grande desafio, né? Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Tem um limite aí, né? Ó o equilíbrio. Como é que a gente vai saber? No mundo espiritual, como é que a gente vai determinar o limite onde ela deixa de ser boa para se tornar mal? Às vezes é sutil, bem sutil esse limite, essa linha divisória até onde você vai e aonde você ultrapassa. Nem sempre a gente consegue definir isso, é muito sutil. Mas ele vai dar a resposta ali, os espíritos vão nos dar a resposta, olha. As paixões são como um corcel, como um cavalo galopando, né? Que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Quem é que vai nos governar? Somos nós que vamos governar as paixões ou é a paixão que vai nos governar? A paixão que vai governar quando a gente perde a estribeira, quando a gente perde a rédea. Aí ela vai nos governar. Ela está governando por longos e longos anos. Há muito tempo, né, Rodrigo? O tempo a gente vai nessa posição planetária, vai. Ela está nos governando há muitas encarnações. Está começando a oscilar, né? Aí agora a gente já se deu conta, opa, que excesso é esse? Espera aí. E a gente começa a perceber essa linha sutil que a gente precisa parar, né? Que a gente precisa governar esse corcel. Espera aí, pega a rédea. Bom, tem mais alguma coisa? Ó. Aí o Kardec fala ali, ó. Quem quer ler? Tá legal. Pode. As paixões são alavancas. As paixões são alavancas que as forças do homem que auxiliam na execução do desígnio da providência. Mas se deixa de as dirigir, deixa que elas dirigam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem contra ele, se volta e esmaga. Bem bacana essa fala de Kardec, né? Tudo isso que a gente já conversou, né, gente? Pensar que ali no finalzinho, ó, poderia produzir o bem, aquela paixão, aquele trabalho poderia produzir o bem, mas se não for bem manejada, vai voltar contra ele e o esmaga. E é isso que a gente está vivendo, né, ao longo. Tropeça nas próprias pernas. E cai e é esmagado. Então, cuidado com as paixões. Agora vamos passar para o egoísmo. Vamos falar um pouquinho do egoísmo, que tem a ver, tá? Tá tudo interconectado, interligado, não é isso? E aí tem uma frase que a gente pegou, né, na internet, que eu achei bem legal. Lê, Camila. Do ego, ser feliz é da alma. Aí a gente sempre se pergunta assim, o que eu quero? Quero ter razão ou quero ser feliz? Sabendo que ter razão é do ego. Né? Eu quero ter razão, eu que estou certa, eu que sou a tal. Ou eu quero ser feliz. E quando a gente está no ego, a gente não consegue ser feliz, consegue? Quando a gente acha que a gente é dono do mundo, é dono de tudo, a gente é que está certo. E tem muita gente que vai recriminar. Recrimina, briga, discute, a gente está sempre num conflito bárbaro. A gente não tem paz, né? Não tem paz. Então, fica... Ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Vamos deixar esse ego baixinho aí, bem baixinho. Ele até é importante para a nossa sobrevivência. A gente tem que saber equilibrar. Eu acho que sempre é assim, né? O caminho do meio. A gente precisa encontrar o equilíbrio para tudo na nossa vida. Quanto a gente... Para isso, né? A gente vai aprendendo com os erros. E aí vai ficando mais fácil de reconhecer que ser feliz é mais importante, é mais legal do que ter razão. Com certeza, né? Mas é como você falou, o amadurecimento é que vai nos trazer isso, né? Porque todas essas
as calamidades, tudo esse egocentrismo, esse egoísmo, assim, a gente também nasce com ela. A gente tem que saber lidar para aprender a dominar isso só com o tempo. Com o tempo, é. Às vezes precisam de muitas encarnações, uma só não dá tempo. Por isso a bênção da reencarnação, como é importante, para a gente ir se purificando, né? Nessa busca, né? Então vamos lá. Ó, pergunta 913. Continuando. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? Um vício radical. Queremos só um. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? De qual que a gente está falando, gente? De qual? Dá para ver, mas não dá para ler. Vamos lá, qual é a resposta dos espíritos? O vício mais radical que a gente, segundo os espíritos, e a gente tem prova disso, é o egoísmo, tá? O egoísmo é um vício, gente. Que você se compraz naquilo de é meu, é só meu, é tudo para mim, eu sou o centro do universo, ninguém é melhor do que eu, e você vai de roldão nisso. É um vício radical. É o pior vício, é a chaga da humanidade. Destrói tudo, né? Destrói tudo, né, Marcos? O dia que o ser humano aprender e vai embora, não vai levar nada, ele vai se conscientizar de que realmente não é meu. Aquela mensagem do início do nosso trabalho, sobre ti paira o inevitável. Quando a gente se conscientizar de que a gente não leva nada daqui, que vai ficar tudo aqui, que a gente vai passar, a gente vai parar para pensar. Eu acho que o egoísmo é tão forte, uma questão forte da gente, porque eu já escutei várias palestras sobre você, de caridade, quando vai falar de caridade, pode perceber. Quando falo com o tema caridade, todo mundo, 5% das pessoas sempre falam ajudar o próximo. Ninguém fala em ser bonito, sabe? Caridade não, eu vou fazer caridade. Para o próximo. Agora, você receber a caridade, parece que você está sendo, sei lá, parece que você... necessitado, miserável, né? Isso também é um egoísmo, né? Palestra de caridade, todo mundo vai falar assim, exceção. Ajudar o próximo. Agora, quem fala que já recebeu caridade, eu escutei isso. Não, parece que é humilhante. Parece Isso, a palavra é essa, humilhante. Humilhante. Entendeu? Interessante. Bem, entendimos. Vocês entenderam o que o Rodrigo quis dizer? É, você se sentir humilhado. Você não quer se sentir humilhado. Isso é uma face obscura do egoísmo. Por mais que você já tenha sido retribuído de alguma forma, você não fala. Isso. Você só fala das coisas que imagina, você ajudou. Exatamente. Foi ajudado, né? O espíritos, ó, temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, assim, olha que interessante. No fundo de todos os vícios, o vício da compulsão, de maneira geral, está o egoísmo. Está o egoísmo, não é isso? No fundo de qualquer compulsão, de qualquer coisa que você queira, só você, de que você queira ser o melhor, está o egoísmo. Quem quiser, desde esta vida já, ir aproximando-se da perfeição moral, que é o objetivo do Espiritismo, né? Deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. É incompatível, né? Quando você tem dentro de você o amor, justiça, né, fraternidade, não dá para conviver os dois, só um instantinho. Não dá para conviver os dois, né? Amor verdadeiro com o egoísmo são incompatíveis. Depois o Marcos quer falar.
egoísmo, o vício ali, porque vício é uma terminologia que ficou muito assim, pejorativa. Ela está falando viciado, sei o que. Então, vício significa submissão a alguma coisa. E se a gente usar também o termo que a Joana coloca, condicionamentos, a gente atrai esses condicionamentos do passado. Sim. Como nós somos infantis, espiritualmente falando, a semelhança da criança, a gente está sentado, por exemplo, a tua filhinha, mais novinha, né? Então, qual a idade dela? 4 anos. Então, você vai perceber uma diferença dela para a outra mais velha. Se somos nós, a gente fizer uma comparação, que assim é o crescimento evolutivo da espiritualidade, gente, quando a gente fala que se amadurecendo, esse egoísmo deverá deixar de estar acontecendo. Mas no mundo de provas e gerações que nós estamos, isso ainda é a característica da grande massa da humanidade. Nós somos ainda imaturos, egocêntricos e ignorantes. Demais. É um processo. Demais. Então, isso do egoísmo. Difícil. Toda maldade tem um pouco de egoísmo, né? Oi? Toda maldade tem um pouco de egoísmo. Sim, sim. O egoísmo está inerente a todos nós ainda. O ser humano nasce totalmente egoísta. É tão pertencente na gente, porque você vê pelas crianças, pelos nossos filhos, desde criancinha, eles estão brincando com boneco, com carrinho, que seja dele, eles são egoístas. É meu. Aí você, quando eles vão ressaltar, eles Só vão uma ser ressalva, olha egoístas. só, só uma ressalva. Egoísmo é diferente de egocentrismo. Então, para que a gente possa entender a natureza da condição de queda. Então, a criança ali não está sendo egoísta, porque ela não consegue. Ela ainda não tem cérebro desenvolvido. Ela não aprendeu só ela, é tudo pra ela. Mas é normal na criança. É natural. Então, aí depois, né? Aí aos poucos você vai. Se mostrar que isso na nossa descendência, né? A nossa ancestralidade, nós fomos muito centrados na gente. Então, isso é um propósito. A Bira colocou isso fazendo essa comparação do bebê, da criança, conosco espíritos imaturos ainda, né? Conforme a criança vai crescendo, ela vai evoluindo. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos evoluindo, né? Nessa comparação. Para estar aqui na Terra, nós somos os crianças. Ainda, espíritos imaturos, exatamente. Entende o que eu quis dizer? Eu quis dizer que é tão educacional porque nós mesmos temos que educar. Olha, pelo exemplo, inclusive, né? Sim, nós, os egoístas, temos que ensinar. Nós, os egoístas, temos que ensinar as crianças a não serem egoístas. Olha que contraste, né? Temos que esperar. Que bom que a gente pode refletir, enquanto pais, avós e educadores, que bom que a gente pode refletir isso. O que a gente está passando para as crianças, né? Já sabendo que o egoísmo é a chaga da humanidade. É por isso que o mundo está aí tão mal das pernas, vamos dizer assim, né? Guerras, etc, etc. Né? Mal das Maior país que o outro. Continua o egoísmo Então, a aí. gente vive observando isso. E um país quer ser o tal. Melhor, quer dominar. Melhor. O grande do mundo. Continuam brigando por isso. Mas as guerras são por isso. Um querendo ser melhor, dominando o outro o tempo todo. Egoísmo no mais alto grau, É a né? guerra pelo poder. É a guerra pelo Vamos lá para poder, outra. É o excesso de o excesso de tudo, que nos leva às guerras, é triste, né? Vamos para o 914, pergunta 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Então, olha só. Falando-se que ele parece que é uma coisa inerente a nós, ao ser humano, não é isso? Parece muito difícil extirpá-lo inteiramente do coração humano. Aí Kardec pergunta, chegar-se-á a consegui-lo? Nós vamos conseguir extirpar esse egoísmo de dentro de nós? Estamos tentando, né? Estamos no esforço. Estamos no esforço. Estamos nesse esforço, né, Marcos? Vamos lá, ver a resposta dos... À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais,
menos valor dão as coisas materiais. Olha só, olha a resposta. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isto depende da educação. Olha só, a educação está aí no cerne para que a gente consiga se livrar desse egoísmo. Vou repetir, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, como a gente está fazendo aqui, né? Esse instante aqui, tão pequenininho, nossa assembleia de encarnados, mas com certeza os desencarnados estão ouvindo também, que é necessário, importante. À medida que a gente se instrui, menos valor dão as coisas materiais. Conforme a gente vai se instruindo, sabendo que a gente está aqui numa passagem rapidinha, menos valor a gente começa a dar às coisas materiais, porque vai ficar tudo aqui. Não adianta a gente brigar tanto, porque fica tudo por aqui mesmo. Então vamos dar valor às coisas espirituais. É necessário que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, à medida que a educação for ficando mais fortalecida, Fica mais boa, né? trazendo para as crianças, desde pequenininhas, o significado do egoísmo, o que significa, aprendendo a compartilhar em vez de competir. Isso é uma coisa assim que no sistema Montessori, na escola, é muito trabalhado. Crianças precisam aprender a colaborar, não a competir. É preciso que exista mais colaboração e menos competição, porque a gente ainda está numa competição absurda. As crianças crescem na escola, na competição, precisa ser o melhor. Falta de educação como pior, né? Isso. Me lembrei de uma coisa. Posso falar? Pode. Um pouquinho, como Pode. lembrei da minha mãe. Eu era, assim, criança ainda, né? E a minha mãe dizia isso, o egoísmo é inerente ao ser humano, mas está errado. Sempre disse isso. Porque A gente sabe ela que dizia é. assim, ó, ela olhava a nossa mochila todo dia. E ela dizia assim, um dia que chegar em casa uma borracha ou um lápis de um coleguinha, vai apanhar. Bem radical, né? Educação raiz. Longe de diminuir, 916, né? Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, como é que pode a civilização destruir o egoísmo? É isso aí que ele quer responder. E aí Kardec, os espíritos respondem, olha, está ali na figurinha. Olha a resposta dos espíritos. Às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha só, a gente fica assim, meu Deus, o mal precisa chegar ao excesso. Mas é a resposta dos espíritos, gente. Então, a gente não está vivendo isso? A gente não está... A resposta dos espíritos é essa aí, ó. É necessário que o mal chegue ao excesso, porque quando o mal está no excesso, a gente para pensar, meu Deus, até que ponto a gente chegou? Porque enquanto a gente não chega... Sutil, né? Vai passando despercebido. Despercebido. Exatamente, Camila. Você não percebe. Você está tão envolvido nas coisas do mundo, desfrutando das coisas do mundo, que você não percebe que a coisa está chegando num ponto em que você depois não tem mais retorno, né? Então, assim, quando chega no extremo, a gente... Peraí. Precisa de reforma. Precisamos voltar para mais baixo, para menos coisas, para poder dar valor, né? Porque quando a gente está no excesso, a gente fica desequilibrado, nossa, dá um conflito, uma confusão na nossa cabeça, e aí as coisas estão acontecendo, o mundo está aí, nos dando provas de que a gente precisa se voltar para dentro e reformar o caminho, retomar o caminho do bem. Necessidade do bem e das reformas. Vamos lá. E essa pergunta tem uma resposta mais ampla que eu achei muito legal para a gente estar refletindo. Olha. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Lógico, à medida que o mal cresce, vai ficando cada vez mais hediondo, mais monstruoso, não é isso que a gente vê?
Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então a coisa precisa chegar num tal ponto que, bom, peraí, isso precisa acabar. Fica muita coisa, né? Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, assim, quando é que a gente vai viver como irmãos, sabendo que somos todos filhos do mesmo Pai e que precisamos nos ajudar uns aos outros? E aí a gente lembra de instituições que já fazem isso, instituições que trabalham para ajudar uns aos outros. Médicos Sem Fronteira, todo mundo conhece Médicos Sem Fronteira. Criança Esperança, legal. Tem a Fraternidade Sem Fronteira, que é um movimento lindo, maravilhoso, que trabalha na África, que trabalha no Brasil, em vários lugares também, que ajuda as pessoas com fome, as pessoas que não têm nada, numa miséria total. Então nós temos muitas instituições que já são impelidas pela solidariedade, pela fraternidade. Isso já existe no mundo. A gente não está perdido, vamos lembrar disso. Nem tudo é mal atroz. A gente já tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Muita coisa boa. Significa que o homem já está se dando conta que precisa vencer o egoísmo. O mal ainda é maior. Porque o mal ainda predomina. Enquanto nós estamos nesse mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina. Mas já existe muito bem, muita coisa boa. Muita coisa boa. Pena que não é tão noticiada como é o mal. É uma pena. Vamos lá, mas é frente. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Olha só. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então nós já estamos, esse reinado do bem já foi iniciado. Sabe desde quando? Segundo os espíritos, desde que Jesus chegou aqui. Gente, há 2000 anos atrás, quando Jesus aqui chegou, o reinado do bem começou. O mundo de regeneração começou há 2000 anos atrás. Aí a gente se pergunta, nossa, mas ainda estamos nessa condição? Há 2000 anos atrás o reinado do bem começou e a gente ainda está em 2025, a gente ainda está nessa condição de guerra, de egoísmo, de tanta coisa má acontecendo, mas já começou porque é lento, é devagar, de acordo com a nossa condição. Mas já começou. É bom a gente saber disso, hein? Jesus veio aqui para iniciar esse reinado. É muito grandioso, né? Não dá para aprender uma coisa tão grandiosa, rápido. Não dá. E adquirir experiência. Também. A gente está fazendo agora. Que é o que a gente está fazendo agora. Exatamente, Camila, é isso aí. E os espíritos estão aí nos ajudando sempre. Agora, 917. Qual é o meio de destruir-se o egoísmo? Essa é boa, né? Tem um meio para a gente destruir o egoísmo. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, o Espiritismo veio nos ajudar, alavancando o progresso da humanidade. Né? A caridade de nossa salvação. É a bandeira do Espiritismo. É a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Caridade com os outros e caridade consigo mesmo. Que a gente não esqueça disso. Que a gente fique atento a essa coisa de caridade comigo. Eu já fui fruto de caridade do outro, com certeza. Por isso eu estou aqui, nesse processo. Vai lá. Poderá ser longa a cura, ainda falando. A extirpação do egoísmo poderá ser longa, porque numerosas são as causas. Não, as causas do egoísmo são numerosas, mas não é impossível.
Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Isto é, pela educação. Novamente ele falando da educação ali, ó. Isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer os homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então, qual é a educação que faz os homens de bem? Educação moral. Educação do bom exemplo, do amor, da caridade, da justiça, da fraternidade. Todas essas coisas que a gente já sabe, né? Que a gente precisa praticar, colocar em prática, viver. Na prática, é difícil. É a música. É aquela música, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Porque, teoricamente, a gente sabe muita coisa. Ó, a gente está aqui sabendo muita coisa. Agora, vamos colocar para viver? Vamos colocar na prática? Esse é o objetivo maior. Colocar na vivência, exemplificando para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas crianças. Eles estão precisando de exemplos bons, para que realmente a cura chegue. A verdade não é essa a educação. É a verdade, se aprofundar nela, a cada dia evoluindo mais, exatamente. Vamos lá? A gente terminou com essa frase aí, ó, para a gente lembrar de cuidar da gente. Para a gente lembrar que a caridade não é só com o outro, a caridade também é com você mesmo. É importante a gente se aceitar, se perdoar e trabalhar para ser melhor. Esse é o objetivo principal da gente. A gente está tentando excluir o egoísmo, mas não pode excluir o autocuidado, porque a gente não pode ajudar quem está bem. Exatamente. Exatamente. Claro, isso aí em relação a suicídio, dessas mentais severíssimas, da depressão, ansiedade. Então é preciso muito cuidado com a gente para a gente poder ajudar o outro, exemplificar. A gente tem que estar bem. Se a gente não estiver bem, então isso é importantíssimo. E olha a frase ali, terminando. Vai lá, Camila, lê lá. Existe uma diferença entre amor próprio e egoísmo. Egoísmo é quando você acha que é o centro do universo. Amor próprio é quando você se aceita, se protege e procura se corrigir. Exatamente isso que a gente comentou agora nesse finalzinho, né? Egoísmo é quando você acha que você é o centro do universo. Eu sou eu, tudo é meu, eu sou o melhor, eu sou o maior. Agora, amor próprio, quando você se ama, se respeita, se cuida, aí você vai estar pronto para ajudar também o outro. Então, vamos cuidar da gente. Aquela máxima também, que está no avião, doença, acontece alguma coisa, você não cai de máscaras. Primeiro você coloca em você. Colocar de máscara, você tem que colocar a máscara em você. Primeiro você coloca em você. Você está nem com máscara. Coloque em você primeiro, para depois você bem vai ajudar o outro. Não vai ajudar ninguém sem máscara. É difícil, gente, a gente trabalhar esse egoísmo. Não, é assim. Não é difícil de entender, é difícil de colocar em prática. Perfeito, Camila. Não é difícil de entender. Entender é fácil, a gente consegue entender, né? O que a gente precisa fazer. Agora, colocar em prática é o nosso objetivo. Qual é o próximo passo? Colocar em prática. Tem que se esforçar.